Romanos capítulo 8. Do versículo 28 ao 30. Hoje nós vamos falar sobre a soberania do perdão e salvação de Deus. No domingo passado nós vimos, o que acontece quando Deus apresenta a sua mensagem, o chamado geral, e alguém responde com arrependimento, conversão, e essa pessoa crê no sacrifício do Senhor. O que acontece com essa pessoa? Deus fez com que a mensagem dele chegasse com poder no coração do cristão. O que é que vai acontecer depois? Para qual propósito ele fez isso? O texto de hoje, o versículo 30, ele está nesse bloco de pensamento, 28 ao 30. A gente vai ler ele novamente para que os irmãos entendam a ideia de Paulo, a ideia geral de Paulo. E eu acho que o 28 todo mundo já sabe, é decorado, né? Vamos recitar, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu, 29, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Olha, pessoal, lá no fórum, assim, um dos trabalhos que eu faço lá, quando não estou aqui em Pio 12, é receber casais que estão querendo adotar crianças. É uma das partes mais bonitas do trabalho lá. Porque, de repente, um casal que quer uma criança, por alguma razão, às vezes não pode ter, ou então já tem criança que quer ter mais, está aberta para receber uma outra criança que não é do ventre. E a pessoa não se importa com o passado dela, não se importa com o que aconteceu, e ela quer receber uma criança. E quando recebe naquele lá, eu fico admirado, que quando a adoção acontece, às vezes os pais, eles têm um afeto maior pelo filho adotado, do que até mesmo pelos biológicos. Eu já vi, por exemplo, casais de meia idade, adotando uma criança, que ama mais o filho adotado agora, na velhice, do que os filhos que criou quando era mais jovem, E aí decide aconselhar, lida com sofrimentos, os maus hábitos que essa criança está trazendo, muda a filiação, era de um pai e de uma mãe, agora é de outro pai e de outra mãe. Mas esse casal decidiu receber essa criança como filho adotivo que passa a pertencer a uma nova família. O plano de salvação é Deus recebendo para si o seu povo como filhos adotivos. Deus recebe o seu povo, Ele tem um plano para isso, que Ele planejou, Ele tem um plano que foi realizado antes da fundação do mundo. Ele está fazendo, executando nos mínimos detalhes, e tudo aquilo que Deus planejou a respeito da salvação do seu povo vai se cumprir. É por isso que Paulo, quando vai refletir sobre a salvação do Senhor, ele diz dessa maneira: aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, e os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. Você já notou que quando Deus fala das coisas que Ele está fazendo na vida da igreja, a Bíblia utiliza um verbo no passado? No grego, pessoal, a gente chama isso, no português não tem, No português é o presente, passado, futuro. Tem um passado perfeito, imperfeito, Mas no grego tem o tempo chamado aoristo. É uma coisa que aconteceu no passado e seus efeitos estão sendo executados ao longo do tempo.
mas é um acontecimento de uma vez por todas no passado, e os seus efeitos vão sendo observados. Tudo aquilo que Deus se refere a respeito da salvação do seu povo, Deus já decretou no passado, Deus já viu, já estabeleceu, e os seus efeitos estão sendo efetivados, né? Estão acontecendo, são visualizados na história da humanidade. É mais ou menos como um juiz. O juiz, ele assina um decreto, já está assinado. Só que agora, vem um oficial de justiça, pega aquele decreto e vai apresentar para cada uma das partes. À medida que ele vai apresentando, as pessoas vão tendo consciência da decisão do juiz. Foi o que Deus fez. Deus decretou sua salvação, a mensagem do Evangelho, e essa mensagem está sendo distribuída a todo aquele a quem Deus chamou de maneira poderosa. E nós, na semana passada, nós vimos aqueles que Deus chamou. Hoje nós vamos ver o que a Bíblia se refere quando fala aqueles que Deus, além de ter chamado, também justificou, e além de ter justificado, também glorificou. É o quarto e o quinto aspecto do propósito da salvação de Deus, como um supremo juiz declarou a respeito da igreja. Aqueles a quem Deus também chamou, também justificou. Eu quero que você observe que Deus fala isso, que Deus justificou depois de ter chamado. A justificação sempre acontece depois do chamado. Deus, quando nos chama, nos capacita a crer, para que crendo, nós sejamos justificados. É a justificação pela fé. Sempre foi assim. Desde Atos, Atos capítulo 13, versículo 48, a Bíblia disse isso. Como é que a gente passa a crer para poder ser justificado? Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Deus chamou, capacita para crer, para que você entenda o que é ser justificado. Olha o 16:14 de Atos. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Nesse dia, essa mulher que ficou atenta, né? Ela se converteu. Olha, pessoal, essa fé verdadeira é um dos grandes sinais quando Deus chama a alma de alguém de maneira específica. Chamou você, atraiu você. Essa verdadeira fé é uma obra que é de Deus. É por isso que a nossa fé, a Bíblia chama, o nosso Deus é o autor e consumador da nossa fé. Deus é quem abre o nosso entendimento para que nós possamos crer. A irmã Jéssica leu em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Às vezes tem uma dificuldade de interpretação desse versículo 8. A graça não vem de vós ou a fé não vem de vós? Os dois. Não tem distinção. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É mediante essa fé que Deus gerou no seu coração, quando a mensagem do Evangelho chegou até você, e você disse, sim, Senhor, é mediante essa fé que nós somos justificados. A Bíblia explicou isso em Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós já vimos isso. Pois mediante a fé, temos paz justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa justificação que a gente vai explicar aqui é sempre pela fé. E não é a nossa fé quem nos justifica. Caso contrário, a nossa fé seria uma obra, né?
A fé é um instrumento de Deus, através do qual Deus proclama a nossa salvação. É algo que Ele traz à existência. Nós já falamos sobre justificação. Eu quero deixar claro aqui para os irmãos, porque nós estamos no momento da carta de Romanos, que agora sim a gente está entendendo o que Deus quer dizer a respeito de cada etapa do seu propósito de salvação. E essa etapa de justificação, todos nós devemos ter enraizados, claro, na nossa mente. Talvez alguém pode ter dificuldade nos pontos anteriores da salvação, né? Aos que Deus de antemão conheceu, também os predestinou, também os chamou. Mas a respeito desse aspecto, ninguém deve ter dificuldades. A justificação, a palavra de Deus já, em Romanos já explicou desde o primeiro capítulo, mas nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 3, versículo 28. O que é justificação? Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, 28. Independentemente das obras da lei. Ou seja, pessoal, não é resultado das obras, mas é fruto da fé que Deus gera em nosso coração. Olha no capítulo 4, versículo 5, ele vai falar o que é justificação. Mas quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Justificar, o ato de Deus nos justificar, significa Deus atribuir justiça. Nós éramos ímpios, pecadores, longe de Deus, mas Deus justifica no sentido de que Ele apaga os nossos pecados, cancela a nossa dívida. Deus justifica o ímpio, não é o justo. O justo não precisa ser justificado, ele já foi justificado. Ele justifica o ímpio, o pecador. Essa fé é resultado da obra de Deus. Olha na sequência, o versículo 6 do capítulo 4. Preste atenção nessas palavras, né? E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Ser justificado é isso, pessoal. Deus atribui a justiça de Jesus sobre você, independentemente das tuas obras, das tuas falhas. Na tua vida passa a repousar a justiça de Cristo. Ele ainda vai continuando, para que você não tenha dúvida sobre isso. Olha o versículo 7. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E isso é justificação, pessoal. É uma declaração de perdão. Os seus pecados foram cobertos. Jamais Deus vai atribuir pecado a essa pessoa. Você foi coberto, foi revestido pela justiça de Cristo Jesus. Para que não fique com dúvida, olha o versículo 8. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Jamais. Isso é ser justificado. É o perdão de Deus, de uma vez por todas. O teu passado, a tua dívida foi apagada. E até mesmo se você cair, o Senhor te levanta, como nós louvamos a Deus nessa última canção. Jamais o Senhor vai atribuir pecado. Ele justificou a vida do cristão.
Olha, pessoal, isso precisa ficar claro para nós, porque a justificação não é somente o perdão dos nossos pecados. Não é somente o perdão dos nossos pecados, porque senão nós precisaríamos ser justificados várias e várias vezes, todas as vezes que pecássemos. A justificação é algo que Deus declara sobre a vida do cristão. Ele declarou, antes de você existir, Ele já estabeleceu esse propósito para que quando você fosse chamado, você também fosse justificado. É um veredito de Deus. Não somos nós mesmos que nos justificamos, mas é o Senhor quem faz isso a respeito da nossa vida. Não é resultado do nosso esforço, mas é resultado do decreto de Deus sobre a vida do cristão. É por isso que em Romanos 5, versículo 1, a Bíblia disse claramente: justificados, pois, mediante a fé. Qual é o resultado? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É paz. Você não é mais inimigo de Deus. Você não é de maneira alguma. Você foi justificado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o capítulo 5, versículo 9, para que você não tenha dúvida. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ele não está se referindo, você foi justificado no Senhor, de uma vez por todas. Nós não sabemos como é que vai ser o decorrer da nossa caminhada. Nós falhamos, por vezes murmuramos, mas o fato de você ter sido justificado em Cristo Jesus, a palavra do Senhor nos dá a garantia de que por essa justificação, que não é mediante as tuas obras, você não se esforçou, você não fez por merecer, ninguém merecia, mas o Senhor declarou isso sobre a vida do cristão. Seremos salvos por ele da ira. Olha o versículo 18 e 19 do capítulo 5, para que você não tenha dúvidas. Porque assim como por uma só ofensa, no caso de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, justiça de Jesus, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. De uma vez por todas, um só ato de Jesus trouxe a justificação sobre todo o seu povo. É por essa razão que o Jesus Cristo não precisa ficar morrendo uma, outra, 3, 4, 10 vezes à medida que o cristão peca. De uma vez por todas, o Senhor Jesus conquistou o perdão dos nossos pecados para a justificação que dá vida. Olha o 19, para você não ficar com dúvidas. Porque como pela desobediência de um só, no caso de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por causa da obediência de Jesus, Ele te torna justo. E essa justificação não é pelas obras, não é pelas nossas obras, é pela obra de Jesus em nós. Isso fica claro para os irmãos? Às vezes parece ser difícil de entender, às vezes até surpreendente a Bíblia falar nesses termos. Às vezes a gente confunde a ideia de perdão e justificação. A justificação não é só perdão. São coisas diferentes. O perdão é a renovação da nossa relação com Deus. Mas a justificação é uma declaração de nossa aceitação de maneira eterna. A justificação é uma adoção. O Senhor Deus, quando te chamou para ser seu filho, Ele te justifica, Ele te aceita como filho adotivo. Não importa o teu passado,
o que você tenha feito no passado, teu histórico, aquilo que aconteceu com você, os maus hábitos que você tinha, Ele te aceitou como filho. Ele te recebeu, decretou, foi assinado. Daqui em diante você é filho. E mesmo que esse filho peque, o fato dele ter pecado não tira a tua filiação, a tua adoção perante o Senhor. Você foi justificado, foi adotado, foi aceito. O perdão é o reparo do relacionamento nosso com Deus, quando nós erramos, pecamos contra Ele. Mas o Senhor já te aceitou, para que você seja filho dEle, pertencente a Ele. O perdão é algo que Deus nos concede no relacionamento nosso com Ele. Mas a justificação é algo que Deus decretou sobre o cristão, antes da fundação do mundo. Quem foi justificado, pessoal, nunca mais volta à antiga condição. Você é filho, nunca mais deixa de ser. Não é somente ter sido perdoado, senão a qualquer momento a gente voltaria à antiga vida. E por essa razão, por não entender o que é ser justificado, é que muitos crentes, eles ficam pensando assim: o Senhor, eu posso pecar a qualquer momento. Eu sou falho, por vezes eu murmuro. Eu posso ser culpado mais uma vez, cair, voltar àquela miséria espiritual, àquela condição longe de Deus. Ó Senhor, e se eu cair, eu vou ter que ficar voltando, cair e voltar, eu vou ficar nessa condição, Senhor, misericórdia. Não é essa a condição do cristão. Não é isso a justificação que o Senhor propôs em Cristo Jesus para a vida de cada um dos irmãos. A justificação é uma relação eterna. É eterno. Deus declara isso sobre o cristão, nada muda essa condição, mesmo se nós pecamos, porque a justificação não é pelas obras, é um decreto de Deus. Nada muda a nossa relação com Deus, nós somos revestidos de Cristo Jesus, nós passamos a estar em Cristo Jesus, passamos a nos tornar um com Ele. É uma relação que você está em Cristo Jesus, nada te tira dele, você faz parte dele, ele faz parte de você. Você nunca mais sai de Cristo Jesus. Você foi revestido de Cristo Jesus. Às vezes a gente não entende como é que Deus faz isso. Porque nós somos falhos, nós caímos, estamos sujeitos a errar, entendemos mal as coisas, nós murmuramos. Mas mesmo assim, isso não muda a declaração de Deus a respeito do cristão. Deus está executando esse propósito, mesmo que eu não veja agora. Ele fez isso desde a fundação do mundo, mesmo que eu não esteja vendo agora, mas um dia eu verei, quando chegar diante do Senhor, a grandeza do seu decreto que me justificou de todos os meus pecados, de todo o meu passado. É por isso que a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 30, e os que de antemão conheceu também predestinou, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Tudo foi o Senhor quem declarou a respeito da vida do cristão, do início ao fim. Ele planejou, começou, está executando e concluirá a obra que Ele declarou a respeito da tua vida, você que foi chamado por Deus, para que você tenha segurança. Mesmo que você não consiga entender como Deus pode fazer isso a respeito da minha e da tua vida, que somos falhos. Mas a justificação não depende do teu entendimento.
Deus já declarou isso antes de você entender. Nós não somos salvos por causa daquilo que nós entendemos, mas por causa da fé. Mesmo que nós não entendamos tudo, mas nós entendemos o suficiente para crer no Evangelho e dizer: sim, Senhor, eu creio na Tua palavra, na Tua mensagem, no Teu perdão. O Senhor justificou a tua vida como cristão. Amém? Mas Ele não encerrou por isso. O propósito de Deus não era somente que você fosse perdoado dos teus pecados, mas Deus tem um propósito final na vida do cristão. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O decreto do Senhor. Esse é o último aspecto da salvação que Paulo aborda nesse versículo. Inclui o estágio final, que a Bíblia chama de glorificação. A glorificação é o resultado final da obra de Deus na vida do cristão. É quando o Senhor completa aquilo que Ele propôs executar antes da fundação do mundo. Ele completa isso na vida de cada cristão, na vida da sua igreja. Entenda uma coisa: quando você foi chamado, a tua alma, o teu espírito foi vivificado. Antes, você não entendia, não havia no teu interior esse desejo de servir o Senhor, de amá-lo, de servi-lo, de crer nele. Você não entendia essas coisas, mas você foi chamado, e quando você foi chamado, o teu interior foi mudado. Deus inseriu um novo propósito dentro de você, inseriu o Espírito Santo, que te capacita a crer, que te convenceu do pecado, do juízo da justiça. Nós recebemos essa nova natureza. A natureza do mundo é só a carne e um espírito morto. A natureza do cristão, nós ainda estamos nessa carne aqui que por vezes luta contra nós. Mas o cristão, o seu interior foi vivificado. Mas essa obra não se completou enquanto o Senhor não executar, não colocar o cristão na posição que lhe é devida. Olha, note que a Bíblia está dizendo assim: o Senhor já glorificou, e essa glorificação é quando o Senhor vai restaurar não somente o nosso interior, o nosso espírito, mas o nosso espírito e o nosso corpo, completamente restaurados, glorificados, semelhante ao corpo de Jesus Cristo ressurreto. Nós já vimos sobre isso. É um novo corpo, uma nova relação, um novo status, onde o pecado não tem mais vez, onde o diabo não tem mais vez, onde as fraquezas dessa carne não tem mais vezes. Você será transformado, glorificado. Esse é o propósito de Deus, o propósito final, no chamado que Ele executou sobre a tua vida, que Ele planejou antes da fundação do mundo. Mas uma coisa que eu quero que os irmãos notem, é que até isso a Bíblia fala no passado. Deus glorificou. E aí você olha para si mesmo, você olha para quem está do teu lado. Temos famílias aqui de pessoas que são crentes. E você olha para a pessoa: pastor, meu marido não foi glorificado não. Porque desse jeito aí, ou então, pastor, minha esposa não foi glorificada não, meus filhos. E por que a Bíblia diz, já glorificou? Eu não vejo isso. Como é que a Bíblia está falando dessa maneira? A Bíblia fala dessa maneira
Porque você pode não estar vendo agora, mas na perspectiva de Deus, Deus já vê essa obra concluída na vida de cada cristão. Que foi Ele que planejou, Ele que executou. Na perspectiva de Deus, antes da fundação do mundo, isso já é concluído. E na nossa vida diária, nós estamos vendo os efeitos da obra do Senhor no nosso coração. A Bíblia deixa claro para que nós vejamos essas palavras dessa maneira, para que nós tenhamos segurança final a respeito da obra que Deus está fazendo em nós. Para que você tenha segurança. Se Deus te chamou, Ele também te justificou. Se Ele te justificou na perspectiva do Senhor, mesmo com os defeitos e dificuldades que você vê hoje na tua vida, mas o Senhor já vê essa obra concluída para a glória dEle na tua própria vida. Deus já fez isso na mente dEle. No tempo presente, nós estamos vendo Ele executar isso através da santificação. O Senhor nos atrai para que nós sejamos justificados, aliás, para que nós sejamos santificados. Quem for justificado não significa que não vai mais errar. Mas se você for justificado, significa que você está na responsabilidade de um novo pai. E esse pai que você tem agora, não é como o pai que você tinha no mundo, no passado. Esse é um pai que olha para os seus filhos e vai fazer tudo o que está do seu alcance para que os seus filhos sejam corrigidos, sejam educados, sejam ensinados, até que se tornem parecidos com seu Pai Celestial. O Senhor não desistirá, não se cansará, até que a obra que Ele declarou e planejou na fundação do mundo seja concluída na vida da igreja, na vida de cada cristão. Deus está fazendo isso, para que todo o nosso ser esteja rendido à glória de Deus, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, até que não haja mais nenhum elemento de imperfeição. E isso vai acontecer no dia que o Senhor ressuscitar o seu povo e levá-lo para a glória juntamente com Ele nos ares. Até que todo o nosso ser seja instrumento para a glória de Deus. Esse é o propósito pelo qual Deus nos chamou, é o propósito pelo qual Ele planejou essa salvação antes da fundação do mundo. Ele está executando na vida da igreja e não vai desistir e nem se cansar até que tudo seja concluído. Aqueles que de antemão, olha o versículo 29, aqueles que de antemão Deus conheceu, também predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho. Esse é o propósito, isso é glorificação, é quando o cristão for inteiramente transformado para que você seja feito à imagem de Cristo Jesus. Deus está fazendo isso. Por fim, meus irmãos, como eu posso ter certeza que Deus está fazendo isso em mim? Como eu posso ter certeza que Deus, antes da fundação do mundo, me conheceu, me predestinou? Como eu posso ter certeza de que eu serei glorificado? Olha, aquilo que Deus conheceu de antemão e predestinou, isso é algo da mente de Deus. Nós não conhecemos. Nós só conhecemos pelos efeitos que nós vemos no mundo, né? Na vida da igreja. E nem a glorificação nós não estamos vendo ainda, né? A nossa igreja é imperfeita, nós somos falhos, nós vamos falhar uns com os outros. Mas existe algo que nós podemos ver e ter clareza aqui e agora. Nós podemos não saber a respeito dos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo, nem como vai ser no dia final, mas nós podemos ter certeza que o Senhor nos chamou. Todo cristão pode ter clareza a respeito disso, que o Senhor te chamou.
Nós sabemos se fomos chamados. Porque se você for chamado, significa que você foi pré-conhecido antes da fundação do mundo. Significa que o Senhor te predestinou antes da fundação do mundo. Significa que Ele te justificou. Significa que na mente dEle Ele já te glorificou. Se você foi chamado, você foi incluído no propósito de Deus antes da fundação do mundo. Como eu sei se fui chamado? Nós já vimos sobre isso. Mas para a segurança da fé dos irmãos, eu quero lembrar cada um de vocês. Eu sei se eu fui chamado quando eu percebo que hoje aquilo que eu me tornei não aconteceria se não fosse uma clara intervenção de Deus na minha história. Eu sei se eu fui chamado se aquilo que eu me tornei, eu tenho me tornado, aquilo que eu tenho visto na minha vida, os desejos que Deus tem colocado dentro de mim, o meu anseio mudou. Se isso aconteceu com você, você foi chamado. Eu sei se eu fui chamado se agora, quando eu olho a palavra de Deus, eu creio nessa palavra de todo o coração. Eu olho para ela e isso mexe comigo, isso salta aos meus olhos, isso move profundamente o meu coração. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra, isso agora faz sentido para mim. Se isso aconteceu com você, antes não fazia sentido algum, agora faz sentido. Você está entendendo, você crê. Se isso aconteceu com você, você foi chamado. Você sabe se foi chamado, se hoje você sabe que é pecador, que não tem nenhum merecimento diante de Deus. Afinal, o mundo não gosta dessa mensagem, o mundo odeia ouvir essa mensagem de alguém chegar para ele e dizer assim: você é pecador, estava numa condição de miséria perante Deus, a tua natureza é pervertida, é deturpada. O mundo não gosta de ouvir isso aí, viu? O mundo, ele se acha um bom sujeito, uma boa pessoa. A psicologia é feita para isso, o movimento coach é feito para isso, para cada um ver o seu melhor, né? Viver a sua melhor versão, é o mundo que diz assim. O mundo odeia, pessoal, a doutrina do pecado. O mundo odeia ouvir de que o pecado é tão podre, tão destruidor, que você só se livra dessa força, desse poder, se você nascer de novo. Se Deus intervir poderosamente na tua vida e receber a nova natureza. Quando Deus nos chama, eu sei se eu fui chamado, quando eu deixo de odiar esse ensino a respeito do pecado e eu passo a concordar com ele. Eu vejo que essa é a minha realidade e que é somente a graça e a misericórdia do Senhor na minha vida que me faz caminhar para cumprir a vontade do Senhor na minha vida cristã. Eu sei que fui chamado quando eu entendo que eu estava desamparado, que aquilo que eu fazia até de melhor, mas ainda assim não era suficiente para me trazer vida eterna. Eu sei se fui chamado, se o Senhor me fez crer no Evangelho de Cristo Jesus, de que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem nenhum outro caminho se não for o Senhor. Não tem nenhum outro propósito, nenhuma outra ideia, nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia que possa me trazer salvação a não ser o Senhor Jesus. Nós passamos a crer na morte dele por nós e nas consequências disso sobre a nossa vida. Por fim, eu sei se fui chamado, se a minha relação com Deus agora mudou, é clara que mudou. Eu passo a desejar o Evangelho, eu creio nele e eu decidi viver para ele. Eu digo para você, se isso aconteceu na sua vida, você foi chamado, você foi chamado. E se você foi chamado, esse propósito de salvação que a Bíblia declara em Romanos 8, do 28 ao 30, está acontecendo na tua vida também, e o Senhor vai concluir essa obra.
Aqueles que Deus, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 30. Hoje você está aqui na vida cristã, você foi chamado por Deus. Se você foi chamado, você foi justificado, você foi revestido pela graça de Deus, até que a obra do Senhor seja concluída no teu interior, na tua alma, no teu ser por completo. Você foi revestido. Vamos ficar de pé? Nós vamos